Que bom encontrar você aqui. Hoje a gente vai falar sobre uma receita muito antiga para a felicidade. Uma receita que tem mais de 2.300 anos. E quem criou foi um filósofo grego chamado Epicuro. Imagine uma vida assim, sem medos que te paralisem, sem ansiedade com o futuro, vivendo apenas com o simples, cercado dos seus melhores amigos. Parece bom, não é mesmo? É quase o que a gente vê hoje em dia em livros de autoajuda. Viva o presente, tente simplificar as coisas, foque no que realmente importa. Bem, Epicuro já dizia isso. Ele criou uma filosofia para chegar ao que chamamos de ataraxia, o estado de manter o coração tranquilo. Mas e se eu te contar que a Bíblia, muito antes dos gregos, já tinha analisado essa receita e que, ainda mais importante, ela encontrou um problema grave, que na verdade falta o ingrediente essencial. E sem esse ingrediente, essa receita nunca dá certo de verdade. Fique comigo nesse vídeo do Ciência e Bíblia. Já vá deixando seu like e, se ainda não for inscrito no canal, não perca mais tempo, porque hoje vamos preparar essa receita milenar juntos. E vamos descobrir também o que os textos bíblicos têm a dizer sobre ela. Bem, vamos iniciar esta reflexão analisando o primeiro item da receita de Epicuro, que é o ingrediente do prazer. Mas calma, não é o que você está pensando. Ele não falava de festas e excessos. Muito pelo contrário. Para o filósofo Epicuro, o prazer mais gostoso era justamente a ausência de dor. Sabe aquele alívio quando uma enxaqueca passa? A satisfação de uma refeição simples quando se está com muita fome? A paz de um dia sem brigas ou preocupações? A ideia dele era essa. Se a gente reduzir nossos desejos ao máximo essencial, a gente sofre menos e assim ficamos mais satisfeitos. É uma lógica que até faz sentido, não é mesmo? Quanto menos desejos tivermos, menos frustrações passaremos a enfrentar. Mas agora, vamos para a Bíblia. Ela nos conta a história de um homem que podia testar todas as formas de prazer. Esse homem era o rei Salomão. Ele era o homem mais rico e mais sábio do mundo. Ele não precisava se limitar a prazeres simples. O rei Salomão podia ter tudo o que quisesse. E de fato ele teve palácios, riquezas, festas, muita sabedoria e muito poder. Ele experimentou o prazer no seu nível máximo. E sabe qual foi a conclusão dele? Está escrita no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11. Analisei tudo o que fiz e tudo o que lutei para conseguir, e vi que tudo não passava de ilusão. Não havia nada de verdadeiramente valioso. A palavra que ele usa em sua afirmação é ilusão. Como tentar pegar um punhado de fumaça com as mãos. Salomão descobriu algo muito profundo. Quando o prazer é o seu objetivo final, ele perde o sabor, fica vazio. É como comer algodão doce. Parece grande e apetitoso, mas derrete na boca e não te alimenta. Jesus também contou uma história parecida, em Lucas 12, sobre um homem rico que havia construído grandes armazéns para guardar sua riqueza. Quando então ele pensou, agora posso relaxar, comer, beber e aproveitar a vida. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta mesma noite você vai morrer. E tudo isso, para quem vai ficar? O ponto crucial para nosso entendimento é construirmos nossa felicidade só em cima de prazeres. Mesmo o simples, é como construirmos uma casa na areia da praia. Uma hora, a maré vai subir. O pensador Epicuro era esperto. Ele sabia que dois grandes estragadores da nossa paz são justamente o medo dos deuses e o medo da morte. Então ele deu duas soluções geniais. A solução para o medo dos deuses. Eles de fato existem, mas estão tão ocupados sendo felizes no seu cantinho que não se importam com a gente. Não estão olhando, não estão julgando. Então todo mundo pode relaxar. Enquanto que a solução para a morte é só o fim. Quando você está vivo, a morte não chegou. Quando ela chega, você não está mais aqui para sentir. É como um sono sem sonhos. Então, não precisa ter medo. Simples assim, parece lógico, não é? Se você não acredita que vai ser punido por um Deus, e se acha que a morte é só um fim, de fato fica mais fácil viver em paz. Mas a Bíblia propõe um caminho completamente diferente. Ela não tenta nos acalmar, negando o perigo. Ela nos confronta com a realidade. E depois, nos salva dela. Vamos analisar os textos sagrados. O que a Bíblia fala sobre Deus? A Bíblia não diz que ele não se importa. Ela diz, na verdade, o oposto. Ele se importa tanto que prestará contas de tudo. Eclesiastes 12, 14. Isso parece assustador, mas é o começo da verdadeira sabedoria. Quando reconhecemos que existe um Criador justo, isso dá peso às nossas escolhas. Não somos donos do universo. Somos responsáveis perante alguém. E quanto à verdade sobre a morte, a Bíblia não diz, é só o fim. Ela revela que a morte é uma porta, e não um buraco. Hebreus 9, 27. E é justamente o que vem depois dessa porta que é realmente importante para o nosso entendimento. Mas aqui está a virada incrível do cristianismo. Jesus passou por essa porta e voltou. Ele enfrentou a morte por nós e venceu. Por isso,
o apóstolo Paulo pôde escrever: Onde está, ó morte, a sua vitória? 1 Coríntios 15:55. O medo é tirado não pela negação, mas pela vitória de alguém mais forte. Nós perdemos o medo, porque sabemos que podemos vencer também. E é a partir daqui que a coisa fica realmente interessante. Porque a receita de Epicuro tem 2 ingredientes que são perfeitos. A Bíblia não só concorda, como também elogia. O primeiro ingrediente é a amizade verdadeira. Epicuro dizia que entre os amigos é que a gente encontra segurança e alegria. Ele vivia em uma comunidade com seus amigos e discípulos. E a Bíblia diz a mesma coisa. Em Provérbios 17:17 temos que o amigo ama em todos os momentos. Mas ela vai bem além disso. Jesus disse que não nos chamava mais de servos, mas a partir de agora nos teria como amigos. João 15:15. E ainda deu a maior prova de amizade. Jesus deu a vida pelos amigos. Para a Bíblia, a amizade não é só um porto seguro para minha felicidade. É um treino para amar como Deus ama. O segundo ingrediente é a vida simples e o contentamento com isso. Epicuro defendia viver com pouco, longe da correria por fama e riquezas. O apóstolo Paulo, na prisão, escreveu uma carta aos Filipenses, que parece mais um manual epicurista. Aprendi a me contentar em qualquer situação. Sei viver com pouco e sei viver com muito. E também na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, se temos comida e roupa, fiquemos contentes com isso. O contentamento é idêntico, mas a diferença está no motivo. Então, se a Bíblia concorda com a amizade, com a vida simples, qual é o problema? Onde então estaria a falha da receita de Epicuro? A diferença está justamente na fonte da nossa paz. A felicidade de Epicuro é uma obra de autoajuda. É você, com sua força de vontade e sua razão, controlando seus medos, reduzindo seus desejos e escolhendo bons amigos. A paz vem de você para dentro. É uma conquista somente sua. Se você se cansar ou fraquejar, a paz vai embora. Enquanto que a paz revelada na palavra de Deus é um presente. É algo que você recebe quando admite que não consegue fabricá-la sozinho. O apóstolo Paulo explica: Não fiquem ansiosos com nada. Se dediquem à oração por tudo. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Filipenses 4, versículos 6 e 7. A paz defendida pelo filósofo Epicuro é uma muralha que você precisa construir para se proteger. Enquanto que a paz de Deus é uma verdadeira fortaleza, onde ele te guarda dentro dela. Enquanto que a paz de Epicuro depende da sua força, que é limitada, a gloriosa paz de Deus, revelada na Bíblia, depende da força do nosso Criador, que é infinita. O Salmo 16 resume essa reflexão lindamente. O salmista não diz: Eu conquistei a paz. Na verdade, ele fala: Na tua presença a felicidade completa. O prazer supremo não é um sentimento que a gente pode criar. É uma pessoa com quem a gente se relaciona. Então, no final das contas, temos 2 receitas. A receita grega de Epicuro, onde o ingrediente principal seria a nossa força de vontade. O método de preparo sendo o controle dos nossos pensamentos. O condicionamento de nossa vida nos contentando com pouco e tendo amigos para compartilhar. E como promessa de resultados, uma tranquilidade que nós mesmos construímos. E como fica a receita bíblica? Seu ingrediente principal é a graça de Deus. O método de preparação consiste no reconhecimento que precisamos de Deus, a necessidade de confiarmos em Jesus, receber seu perdão e seu Espírito, e o resultado prometido, a paz genuína e plena que somente Deus pode nos dar, mesmo no meio das tempestades. A receita de Epicuro é como uma planta de plástico. É bonita, não morre, mas também não cresce, não dá fruto e não tem vida de verdade. A receita bíblica, por sua vez, é como uma planta com raízes na terra. Pode passar por vento e chuva, mas está conectada a uma fonte de vida efetiva. Epicuro nos apresentou uma filosofia brilhante para administrar a vida, mas Jesus nos ofereceu uma vida nova, uma vida enraizada na fonte da verdadeira paz. Gostaria de encerrar esse estudo com uma parábola, um presente para sua vida. Certo dia, um sábio e poderoso rei propôs um grande concurso. Ele convocou os maiores artistas do reino e de terras distantes e anunciou: aquele que pintar com mestria e verdade a imagem que melhor retrate a verdadeira paz receberá uma fortuna e terá sua obra exaltada para sempre no salão do trono. E, finalmente, o grande dia da apresentação chegou. O salão real ficou repleto de telas deslumbrantes. Havia paisagens de lagos de águas tão plácidas que refletiam montanhas com a precisão de um espelho. Haviam florestas imersas no silêncio do crepúsculo, com veados bebendo água sem um único tremor. Outros pintaram vastos campos dourados sob um céu sem nuvens, ou jardins onde cada pedra parecia repousar em perfeito equilíbrio. Cada obra era um convite ao repouso, um hino à tranquilidade absoluta. O rei e a corte ficaram maravilhados. Porém, ao final do salão, havia uma tela coberta por um pano simples. Era a obra de um pintor idoso,
pouco conhecido. Quando lhe pediram para revelá-la, muitos viraram o rosto, esperando uma obra medíocre. Ele retirou o pano. A tela mostrava um cenário de fúria e agitação. Era um penhasco à beira-mar, sob um céu carregado de tempestades. As ondas monstruosas, brancas de espuma, batiam com fúria contra as rochas negras e afiadas, lançando borrifos que pareciam saltar da tela. O vento torcia as poucas árvores retorcidas no topo do penhasco. Era a imagem do caos, da força bruta da natureza. Um murmurinho de desaprovação e confusão percorreu a corte. Como aquilo poderia representar a paz? O rei, porém, inclinou-se para a frente, seus olhos perscrutando a pintura. Então ele viu, no ponto mais exposto do penhasco, na face da rocha mais golpeada pelas ondas, havia uma pequena saliência, e nela, um ninho feito de gravetos e musgo firmemente entrelaçado. Dentro do ninho, protegido pelo abrigo habilidosamente construído e ancorado na rocha sólida, repousava um pequeno pássaro. Seus olhos estavam fechados, sua respiração em ritmo calmo, e suas penas levemente alisadas. Não pela calma, mas por uma serenidade inabalável. Ele estava adormecido no coração da tempestade. O salão ficou em silêncio absoluto. O rei se levantou, seus olhos brilhando com compreensão. Esta, anunciou ele, com uma voz que ecoou por toda a corte. Esta é a obra vencedora. Vocês todos me trouxeram imagens do cenário da paz. Lagos em plena quietude, montanhas e florestas silenciosas. São belos, mas são cenários onde a paz é apenas natural e inevitável. É fácil sentir-se em paz quando não há vento contrário. Ele então apontou para a tela do velho pintor. Este mestre, no entanto, pintou a essência da paz. A paz verdadeira não é a ausência da tormenta. A paz verdadeira é a tranquilidade imperturbável, que se encontra dentro da tormenta. É o repouso que persiste quando tudo ao redor grita caos. É o ninho seguro ancorado na rocha, quando o mar todo se rebela contra ele. Esta é a paz que transforma corações, que não é abalada pelo mundo. O velho pintor, com um sorriso humilde, apenas acrescentou: Majestade, o passarinho não dorme porque não há tempestade. Ele dorme porque conhece o ninho e confia na rocha. Sua paz não vem de fora, vem de dentro do seu refúgio. E assim, o rei compreendeu a lição mais profunda. A mais sublime paz não é encontrada na fuga da batalha, mas no descanso inabalável no meio dela. A verdadeira paz é um ato de fé, um repouso da alma que encontrou seu porto seguro, mesmo quando os ventos rugem e as ondas ameaçam. Se essa reflexão fez sentido para você, se você já tentou de tudo para achar a verdadeira paz e ainda sente que falta algo, eu te convido a olhar para a proposta de Jesus. Ela não é uma filosofia complexa, é um relacionamento. E se você quer continuar refletindo sobre essas grandes questões da vida com a gente, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda demais a levar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado por apoiar nosso trabalho. Deixe nos comentários qual outro pensamento ou filosofia você gostaria que a gente explorasse à luz da Bíblia e da ciência. Até os próximos estudos.